Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Vou falar aqui neste vídeo sobre mais uma estratégia com opções para ganhar com o mercado em queda. Falaremos de trava de baixa, mais uma estrutura de baixa para o mercado. Antes de começar, eu peço, se inscreve aí no canal, clica aqui embaixo, notificações para você receber as notificações sempre que tiver um novo vídeo indo para o ar. Então vamos lá, vamos falar sobre a trava de baixa. Então aqui na minha tela eu vou mostrar a trava de baixa, começando com a trava de baixa com call. Aqui eu vou utilizar um exemplo genérico. Eu tenho um Active 4 que está cotado a R$15. E eu estou imaginando que vem queda para esse ativo. Então quero estruturar uma operação para tentar ganhar com a queda do mercado. Nesse caso eu vou montar uma trava de baixa com call. O que eu faço? Eu compro Active B15 pagando 85 centavos e como eu quero montar uma trava de baixa, eu vendo a ponta mais baixa. Ou seja, eu vendo Active B14 e com isso recebo R$1,50. Observe que nesse caso, essa estrutura, eu estou recebendo dinheiro para montar, porque estou comprando uma opção que é mais barata e vendendo uma que é mais cara. O que acontece se o mercado de fato vier com essa movimentação de queda? Bom, aqui a gente tem basicamente 4 cenários, em que no primeiro cenário o ativo está abaixo dos R$14 ou nos R$14, que é onde a gente tem um ganho máximo, e no vencimento o ativo está lá cotado a R$14. Para Active B4 não teve exercício, ela é uma opção de compra, e para Active B15 também não terá exercício. Como eu recebi 65 centavos para estruturar a posição, no final as duas opções viraram pó e no fim das contas recebi 65 centavos. Num segundo cenário, o mercado está um pouquinho acima dos R$14, R$14,10 no dia do vencimento. Ou seja, eu sou exercido na Active B14, eu tenho que comprar a Active 4 a R$14 e vender a R$14,10. Perdão, tenho que comprar a R$14,10 e vender a R$14, ou seja, eu perco 10 centavos na Active B14 e na Active B15 não vai ter exercício. Ou seja, quando eu recebi 65 centavos para estruturar a posição, no final, no vencimento, perdendo 10 centavos com a Active B14, eu ainda vou ter ganhado 55 centavos. 14,65 é o meu ponto de break-even, meu 0 a 0. Então, se no dia do vencimento a ação estiver a 14,65, serei exercido na Active B14, ou seja, terei que fazer a compra a 14,65 e vender a R$14, porque eu tenho uma obrigação de vender esse ativo a R$14 e vou estar perdendo 65 centavos no Active B14. Para Active B15 ainda não tem exercício, como eu estruturei, ganhei 65 centavos ao estruturar essa posição, perdi 65 centavos com a Active B14, no final das contas netei, fiquei no 0 a 0. Se o mercado continuar subindo, é onde eu vou ter minha perda máxima. Acima dos R$15 eu já tenho minha perda máxima. Ou seja, nesse exemplo aqui em que a gente tem um ativo no vencimento cotado a R$16, o que acontece? Eu tenho o direito de comprar 15, mas tenho a obrigação de vender a 14. Então, nessa diferença eu já perco R$1. Ganhei 65 centavos para estruturar a operação, no final das contas perdi 35 centavos. Então, meu gráfico de payoff é esse. Abaixo dos R$14, ganho máximo de 65 centavos. 14,65, que é o strike menor, mais o prêmio recebido, é o meu 0 a 0. E acima desse ponto eu começo a perder, onde a perda máxima fica fica acima dos R$15, onde eu perco 35 centavos na estrutura. Vamos falar aqui de trava de baixa com put também. De vez de a gente fazer a estrutura com call, faremos a estrutura com put da mesma forma. Então aqui a gente tem o Active
4, cotado também a R$15, só que desta vez eu quero ganhar com a queda do mercado, mas eu quero estruturar uma posição com put. Então o que eu faço? Eu compro ativo N15, pago 90 centavos por esse ativo e vendo ativo N14, recebendo 40 centavos para fazer a venda dessa opção. Observe que neste caso a opção que eu comprei é mais cara do que a que eu vendi. Então aqui vai estar acontecendo um desembolso de capital, diferente da trava de baixa com call. Da trava de baixa com call eu recebi um dinheiro. É claro que esse dinheiro ele não fica para mim, ele é chamado como margem. Ou seja, a diferença entre os strikes, 14 e 15, lá na trava de baixa com call, que vai ser chamado de margem, R$1. Essa margem você pode ter o dinheiro em conta corrente ou você pode ter o dinheiro alocado em ativos, seja ativos ações ou renda fixa, ativos elegíveis para você estar fazendo esse tipo de estrutura que possam ser utilizados como margem. Neste caso da trava de baixa com put, não há chamada de margem, é desembolso de capital. Então aqui eu tenho, mais uma vez, 4 cenários. O que acontece se o mercado cair? Lá no vencimento, tínhamos ativo cotado a R$13. Ora, eu estou vendido na ativo N 14 e comprado na ativo N 15, ou seja, eu tenho direito de comprar a ação, tenho direito de vender a ação a R$15, mas tenho obrigação de comprar a 14. Então, se no dia do vencimento a ação estiver a R$13, eu compro a 14, vendo a 15, ganho R$1. Meu desembolso foi de 50 centavos para estar montando essa estrutura. Então, no final das contas, ganhei R$1. Os 14,50 é o meu ponto de break-even, o meu 0 a 0. Se no dia do vencimento a ação estiver a 14,50, não vai ter exercício para ativo N14, mas eu posso exercer ativo N15, ou seja, comprar a ação a R$14,50 e vender a R$15 ganhando 50 centavos. Desembolsei 50 centavos para montar a estrutura, no final das contas ganhei 50 centavos na ativo N15 e perdi 50 centavos da montagem da estrutura. 0 a 0 será a minha condição final. Outro exemplo, a gente tem o ativo a R$14,80. Neste caso, não tem exercício na ativo N14 e ativo N15 eu vou ganhar 20 centavos. Eu compro a ação a R$14,80 e vendo a R$15, ganhando 20 centavos. Como meu desembolso de capital foi de 50 centavos, no final das contas eu perco 30 centavos nessa condição. E no último exemplo, no último cenário, a gente tem o ativo cotado a R$15. O que acontece? Não tem exercício na ativo N14, não tem exercício na ativo N15. As duas viram pó. Quando eu estruturei a posição, eu paguei 50 centavos, as duas opções viraram pó e no final das contas perdi os 50 centavos. Então o gráfico de payoff que a gente tem é este aqui. Abaixo dos R$14 é o nosso ganho máximo de 50 centavos. Nos R$14,50 é o nosso ponto de 0 a 0 e acima dos R$15 a perda máxima de 50 centavos. Observe que na trava de baixa, tanto a trava de baixa com call, tanto a trava de baixa com put, quanto mais fora do dinheiro estiverem as opções, no caso da trava de baixa com put, quanto mais fora do dinheiro tiverem as opções, maior o retorno risco, ou seja, menor vai ser o meu risco e maior vai ser o meu retorno. Na trava de baixa com call, quanto mais dentro do dinheiro estiverem as opções, maior vai ser o meu retorno risco. Ou seja, para resumir, para simplificar, quanto mais para baixo estiver o preço dos strikes com relação ao preço do ativo, maior vai ser o retorno risco, até porque a probabilidade diminui de você ter o êxito na operação. Bom, vamos falar aqui de algumas vantagens e desvantagens da trava de baixa. Primeiro que é possível minimizar o θ e o vega. Quando você monta a estrutura de trava de baixa, você minimiza a perda na operação pelo passar do tempo e pela perda de volatilidade. Então isso é uma vantagem. Para quem não sabe
o que são as variáveis, o que são as variáveis gregas, dá uma olhadinha no meu canal do YouTube, lá tem um curso gratuito de opções que você pode acessar, e lá tem o modelo de Black-Scholes, que é o modelo de precificação de opções, e aí você consegue entender um pouco mais o que é o teto, o que é o vega, e o efeito dessas gregas, né? O efeito que tem a volatilidade, juros, tempo no preço das opções. Outra vantagem é que é possível estruturar a operação sem ter o dinheiro em conta, como a gente viu com a trava de baixa com call. E outra vantagem é que você tem o risco limitado na operação. Aquilo que você se propôs a perder no início, você não pode perder mais do que aquilo. E quais que são as desvantagens? A principal desvantagem é que você tem um ganho limitado. Se o mercado despencar, cair muito, você tem o seu ganho já pré-estabelecido, você não pode mais ganhar do que aquilo também. Então essa é a trava de baixa, tanto com call quanto com put, para ganhar com a queda do mercado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha aí no vídeo, e nos vemos no próximo vídeo com outras oportunidades e estratégias com opções. Um grande abraço, tchau, tchau.